E aí, bora lá, para mais uma aula. Que nós vamos falar então da questão de, se eu pudesse dizer assim, a origem das nossas dores emocionais. Lembra que eu falei que nós estamos suscetíveis no dia a dia a passar por questões, por experiências que podem nos gerar uma dor emocional. Né? Hoje em dia, assim, por exemplo, já eu aqui com meus 37 anos, posso passar por uma questão que pode vir que pode vir a se tornar um trauma emocional, né? Realmente uma ferida, uma dor emocional. E só que o que acontece? A origem das dores que formam boa parte da nossa personalidade, né? Vamos entender aqui um pouquinho. Elas acontecem na nossa primeira e segunda infância. Né? Muito do que você vive hoje, em questão da sua ansiedade e depressão, muito provavelmente, assim, tipo, uns 80% de chances vem de uma dor emocional que você teve na sua primeira e segunda infância. Né? Por que acontece isso? Por que geralmente a origem é essa? Porque dentro da nossa primeira e segunda infância, pensa assim, você não tem códigos de referência. Pega uma criancinha, um bebê, vê ele ali, 1 aninho, 2 aninhos. Ele faz tudo que você fala. Ele faz tudo que você fala. Tudo que ele vê, tudo que ele vê, tudo que você faz, ele assimila aquilo de uma forma muito intrínseca. Por quê? Porque é como se ele fosse um livro em branco, um livro sem informação. E toda a informação que ele vê, ele registra nesse livro. É uma verdadeira esponja. É uma verdadeira esponja para registrar coisas. Por isso que diz que nessa primeira e segunda infância é de extrema importância os exemplos que você dá para os seus filhos, né, para os menores que estão aí próximo de você, porque eles vão absorver de uma forma muito violenta, muito, muito forte, né? E se você der os exemplos errados, essa criança, ela vai absorver e ela vai levar aquilo para a vida dela, vai formar a base da personalidade dela. A gente não vê aí muitas vezes, por exemplo, um pai que incentiva muito a questão do filho nas lutas, né? Hoje em dia, né, o UFC muito em alta e tudo mais. E aí a criança, já desde pequenininha, ela não faz por mal, mas vai lá e bate no amiguinho e tudo mais. E por quê? Porque olha aquilo ali e fala, nossa, olha, né, assimila aquilo, não entende que pode existir uma situação onde você deva usar e outra, por exemplo, situação que você não deva usar aquele conhecimento. E aquilo vai levando e vai formando a base da personalidade da pessoa. Aí daqui a pouco ela, né, se torna uma pessoa ou às vezes extremamente violenta ou então extremamente apática. Porque, por exemplo, viu tanta violência, né, na sua primeira e segunda infância, que acabou ficando apática, que quer fugir de tudo, por exemplo. Ou o cara daí é muito briguento, né? Então, vai moldando a personalidade. Vamos entender aqui um pouquinho sobre essa questão da personalidade. O que é a personalidade? A personalidade é todos os nossos conceitos, todas as nossas crenças, tudo que de alguma forma externamente influencia a nossa forma de se expressar. A personalidade, ela é isso, a questão de ser um veículo de expressão. Ela é um veículo de expressão. Por que é um veículo de expressão? Porque ela depende de determinadas informações para poder se expressar. Por isso que uma criança, ela tem dificuldade para se expressar, porque ela não tem essa personalidade, ela não tem esse conjunto de informações que vão moldar ali a sua personalidade para que ela se expresse. Ela ainda não tem, ela está formando. E aí é nessa base, é nessa parte, na primeira e segunda infância, ali dos 2 aninhos,
até ali mais ou menos os seus 12 anos. Que as chances de terem os traumas emocionais, as dores emocionais, as feridas emocionais se instalarem, as principais que moldam a nossa forma de viver, que moldam aí muitas vezes a questão dos sintomas da ansiedade, da depressão, elas vêm dessa fase, porque você absorve aquilo muito facilmente. Então, uma criança que não tem por exemplo, não tem o apoio dos pais, que não teve que o pai era apático, a mãe não se importava, um exemplo, vão gerar determinados traumas que vão moldar ali a forma da pessoa pensar, sentir e agir. E então, o que eu sugiro para que vocês façam, vai ter uma tarefinha aqui nesse módulo, é vocês começarem a fazer uma investigação prévia da infância de vocês, né? Começar a olhar para a infância de vocês e ver o que pode ter causado de trauma, né? Tem gente que, por exemplo, tem tanta necessidade de aprovação do pai que até hoje ainda busca a aprovação do pai em alguma coisa. Já está, como diz, já está com seus 40, 45, 50 anos e ainda está procurando a necessidade, né? Ainda tem essa necessidade de aprovação do pai, né? Porque tem essa carência. E então, é olhar ali para a nossa infância e começar a entender. A gente vai falar mais para frente ali um pouco sobre as principais dores emocionais e você vai poder ficar cada vez clareando mais esse processo para você começar a identificar o que pode estar ocasionando aí a sua ansiedade, a sua depressão. E lembrando que isso não é uma regra. Né? Você pode ter adquirido algo, você pode ter tido uma infância maravilhosa e aí, depois dos seus 20, 30 anos, ter adquirido um trauma que é forte o suficiente para te gerar uma depressão, por exemplo. Só que olhar para o nosso passado, olhar ali para a nossa infância, na maioria das vezes a gente vai encontrar elementos, muitas vezes você vai encontrar elementos, por exemplo, você recebeu um trauma já depois de mais velha, mas alguns elementos que estavam aqui na sua infância facilitaram com que esse trauma se instalasse. Por exemplo, você tinha carência do seu pai, um exemplo. Você tinha carência do seu pai, não tinha um determinado apoio, seja porque ele era meio apático, era uma pessoa muito dura, ou simplesmente porque trabalhava pra caramba e não estava em casa para te dar toda a atenção que você precisava, que você sentia que tinha que ter. Então, e aí você acaba perdendo o seu pai, por exemplo. É claro que perder já um ente querido já é algo que muitas vezes pode trazer um trauma. Mas ele vai ser amplificado porque você não teve o apoio, o carinho que você gostaria de ter tido nele, e agora você fala, meu Deus, eu não vou ter nem mais a chance, e aí aquilo gera um trauma, ou gera mais facilmente, ou gera até um trauma amplificado. Né? E você, por exemplo, aconteceu a situação, você já entra num trauma tão forte que não passa por um processo para até você chegar aos estados depressivos. Em pouco tempo você já está com estados depressivos. Pode acontecer também. Então, olhar para as nossas origens ali, a questão da formação da nossa personalidade, dos dois ali, até os 7 anos é crucial. É ali onde mora a maior parte dos problemas, e depois até os 12, 13 anos, que também é uma outra fase que vai ter muita possibilidade disso, mas ali a primeira parte dos 2 até os 7 anos é a mais crucial. E outro detalhe, os nossos traumas, até já para dando a dica aqui para vocês, os traumas, eles são 99% dos traumas, eles são ligados, eles têm uma ordem de importância, vamos dizer assim, de pessoas nas quais elas são responsáveis por gerar esse trauma na gente. Então,
quando você for fazer a investigação, a primeira coisa que você vai olhar, a primeira figura que é responsável pela maior parte dos traumas de cada um de nós é o pai. É o pai. A figura do pai, a figura paterna. Às vezes você pode não ter tido pai, mas a figura mais próxima paterna que você teve, ela geralmente, né, mais de 90% dos casos, ela está em primeiro lugar, que é o principal gerador de traumas na gente é o nosso pai. Em segundo lugar, está a nossa mãe. Está a nossa mãe. Em terceiro lugar, uma pessoa que a gente considera muito importante, que a gente tem com algum tipo de referência, pode ser um tio, pode ser um amigo, pode ser um parente, algum outro parente, mas é assim, aquela figura que representa uma importância para você, que a gente tem às vezes como referência. Né, um tio que você tem como referência porque ele era o mais bem sucedido da família, por exemplo, um primo, e aí essa pessoa também é a quarta responsável, é a terceira responsável pela questão dos traumas. E a quarta, não menos importante, eu estou falando quarta assim, mas todos são muito importantes nessa questão da formação dos nossos traumas, tá? É mais por questão de informação mesmo, para você saber a qualificação, né? Mas eles são praticamente iguais ali em importância. E por último, mas não menos importante, os nossos professores. Os nossos professores, eles moldam muito a nossa personalidade e os nossos traumas. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, teve uma época que eu gostava muito de matemática, muito. Eu tinha aprendido com umas técnicas com a minha tia, que era professora, e aliás, é professora. E eu aprendi várias técnicas de como resolver problemas matemáticos de forma que eu achava mais simples. Né? Eu conseguia chegar no resultado de acordo com o método que ela tinha me ensinado. E aí, quando eu levei isso eu devia estar, acho que eu tive aula na 8ª série com ela, no primeiro colegial ou no segundo colegial eu tive uma outra professora. E aí, quando eu fui resolver os problemas matemáticos, essa professora, ela não gostava que eu resolvia da forma como eu havia aprendido. Porque eu simplificava muito para mim e diminuía muito aquelas contas que você tinha que fazer, que às vezes era tipo meia folha do caderno, eu fazia muito mais rápido. Só que por algum motivo ela não gostava. E aí ela falou para mim que não iria aceitar que eu fizesse aquilo, né, daquela forma. Nossa, mas aquilo me gerou uma revolta tão grande que eu falei que eu não ia ceder. E aí ela também não cedeu. Quando chegou no dia da prova eu fiz do meu jeito, cheguei nos resultados certos, mas ela não me deu a nota que eu tinha ganho, que na época era, acho que, não lembro se era A ou B, e ela foi lá e me deu E. Mas aquilo me revoltou de uma tal forma que eu passei todos os anos, o resto dos anos, mesmo trocando de professor, tudo, que eu odiava matemática. Eu odiava matemática e já transferia praticamente essa raiva toda para o professor, independente de qual era. Olha a doideira. Eu aprendi a gostar de matemática de uma forma que eu falava, puxa, é muito legal. Não vou dizer que eu amava, que era uma coisa assim, não, mas eu gostava bastante. E eu passei do gostar a detestar mesmo e transferir essa raiva ainda para o professor. Então, verifica agora, vai ter uma tarefa para você. Aqui a gente precisa fazer, lembra, aprender e praticar. Aprender e praticar. Então vai ter uma tarefa aqui para você poder ir listando os possíveis traumas e já partindo dessas informações que eu disse para você, beleza?